E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal de viés austro-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, como o assunto da thumb entrega, vamos falar sobre a lei absurda que o deputado Nicolas Ferreira quer passar sobre controle de preços. Vamos dar uma aula de economia para quem defende isso, explicar para as pessoas o porquê que você não deve controlar preços, porque controlar preços não funciona, mesmo que sejam as melhores intenções, como é o caso da ideia de controlar o preço por causa da questão do que aconteceu lá no litoral norte. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer anúncio, qualquer coisa que eu venha fazer no vídeo, meus sentimentos à família das vítimas, eu tive pessoas que não são assim exatamente da família, mas são amigos de longa data da família que foram muito afetados, felizmente nenhum deles faleceu, mas assim, materialmente foram bastante afetados, então meus sentimentos a toda a família das vítimas que perderam seus parentes e também perderam suas coisas, antes de qualquer coisa, que fique claro. Mas assim, eu sei que é um assunto delicado, mas ainda assim a verdade precisa ser defendida, porque por mais que seja boa a intenção da ideia, vai prejudicar ainda mais as pessoas, e assim, essas pessoas já estão numa situação desesperadora e tudo que elas não precisam é de algum idiota com iniciativa, que é o caso do deputado Nicolas Ferreira. Mas enfim, feito esse anúncio aí antes do vídeo, deixando claro isso, meus sentimentos à família de novo, das pessoas que perderam seus entes, fique claro isso. Vamos aos anúncios de sempre do vídeo. Quer contratar thumbs igual a que tá aí? Alexandre Lacerda, links na descrição. Vão lá, sigam ele no Instagram, tem o número do WhatsApp dele aqui, chama ele lá, fala, pô, vim aqui pelo Libertário 013, dá um salve nele lá. É ele que tá fazendo as thumb do canal, cuidando dessa parte, então contratem ele, ajudem ele financeiramente, me ajudem também. Você pode ajudar através de doação por Pix, por Bitcoin, por Nano, enfim, tem diversas formas que você pode colaborar financeiramente com o canal, todos os links na descrição, assim como o link deste livro, O Intervencionismo, que eu vou deixar na descrição, o link do Instituto Rothbard para você baixá-lo gratuitamente, já que eu vou usar uma parte dele para poder comentar algumas coisas e tal, fazer meio que uma leitura comentada de um trecho para poder explicar o porquê que controle de preço não funciona. Na descrição também você encontra todas as redes sociais do canal para você seguir, no Twitter, no Instagram, enfim, tá tudo lá, segue lá, que quando sai vídeo eu aviso por lá. Vamos lá, o que, que é a ideia da lei, o que está acontecendo? Basicamente, devido à inundação no litoral norte de São Paulo, o que, que aconteceu? A galera lá tá basicamente ilhada, então quem comprou comida, por exemplo, esse pessoal amigo da família que comprou comida no sábado e aí tipo alagou de novo, aí perdeu a comida que comprou, então, como eu disse, tá uma situação bem complexa, bem difícil. Para aqueles lados é lamentável, foi uma grande tragédia. É mais uma grande tragédia, né? Porque você sempre tem relato de pelo menos isso acontecendo uma vez a cada 2, 3 anos. E não é como se fosse uma coisa nova, porque, ah meu Deus, o planeta, o clima tá mudando, que não sei o que. Você tem coisas dos anos 60 acontecendo nessa linha. Então não é como se fosse novidade, infelizmente, tais tragédias acontecerem. Entra ano, sai governo, entra governo, continua acontecendo da mesma forma. Então não é novidade, infelizmente. Gostaria que fosse, sei lá, uma coisa surreal que acontecesse uma vez a cada, sei lá, 70, 80 anos, mas não é. Daqui, sei lá, estamos em 2023, capaz de 24, 25, 26 acontecer de novo em outro lugar. Então, infelizmente como funciona. Então, o que está acontecendo? Obviamente, se você tem uma inundação, uma enchente, uma das coisas mais críticas que é afetada é o suprimento de água. Então, as pessoas precisam beber água, precisam de água para diversos fins, desde cozinhar até higiene pessoal, diversas coisas, para tomar banho, por exemplo. Então, está tendo problema com isso. O que está acontecendo? Basicamente, as pessoas, quem tem água, né, tá vendendo água a um preço muito mais caro do que o normal. O que é natural, mas existe assim, vamos colocar um certo limite tolerável entre você tá tendo uma demanda, vamos tentar abastecer, eu preciso subir o preço porque tá com muita demanda, também o meu fornecedor às vezes também tá aumentando o preço, então você precisa aumentar o preço. Isso acontece, mas também não dá para destacar, como é que eu posso dizer assim, descartar completamente essa palavra, a hipótese de que tem gente simplesmente querendo crescer em cima da tragédia das pessoas, explorar as pessoas que estão no momento de vulnerabilidade, tipo assim, se você oferecer uma garrafa de água para ela R$ 10, que normalmente custaria R$ 1, ela vai comprar. Então, não dá para descartar isso também. Existe a maldade das pessoas.
caminhões de suprimentos estão sendo enviados para a região do litoral norte de São Paulo e tem... Eu não vou nem falar aqui que são essas pessoas que estão fazendo isso, porque eu não quero que o vídeo seja cortado ao alcance alguma coisa, mas assim, tem pessoas roubando os suprimentos dessas pessoas. Então, fique com seus pensamentos aí, o que você acha que tem que fazer com uma pessoa que faz isso numa tragédia. Tem gente sendo caridosa, se dispondo a ajudar, doando suprimentos, supermercados, enfim, gente pegando o caminhão e falando, não, vai, vamos ajudar essas pessoas, pô, vamos tentar diminuir pelo menos o sofrimento das pessoas. E vai indivíduos e roubam essas pessoas. Esse tipo de coisa, sabe, me faz perder a fé na humanidade. Sabe, vamos colocar assim, vai, entre aspas, tudo bem você roubar alguma coisa, entre aspas, tá? Eu até entendo alguém roubar alguma coisa, mas você roubar suprimento de pessoas que estão passando fome, que estão numa situação dessa, isso vai além de roubo, sabe? Isso é desumanidade. É outro nível, sabe? E deixando claro, eu não tô defendendo um roubo aqui, tá? Só tô dizendo que existem roubos e roubos. É tipo assim, eu roubei alguma coisa porque, sei lá, o cara quis roubar, o cara é cleptomaníaco, o cara roubou pra comer. Tá. Você pode até dar uma punição mais branda, mas pra um cara desse, eu não sei o que tem que fazer. Então teve esse problema. Aí como eu disse no começo, né, e esse é um trecho de uma música do Matanza, chama Tudo Errado, não existe nada mais nocivo do que um idiota com iniciativa. O idiota com iniciativa em questão é o deputado Nicolas Ferreira, que quer basicamente aparecer, ficar bem para as pessoas e colocar o nome dele, falar, olha só como eu sou bonzinho, eu vou controlar os preços, porque tá muito caro, as pessoas estão se aproveitando. Então vamos lá, vamos explicar o que deveria ser explicado para as pessoas nas aulas básicas do ensino médio, mas não é, que é economia. Vamos usar as palavras do Ludwig von Mises. Para quem quiser a referência, eu estou na página 137, capítulo 2 do livro Intervencionismo, como eu já mostrei. Um livro muito bom, muito simples. Um dia eu vou trazer a leitura comentada dele, mas por hora vamos só a um pequeno trecho, mais ou menos umas 10 páginas, eu vou lendo e vou fazendo alguns comentários. Não vou ler todo porque não é necessário. Mas enfim, interferência via controle de preço, capítulo 2, parte 1, alternativa, lei econômica ou lei ordinária. As medidas de controle de preço têm por objetivo estabelecer preços, salários e juros em valores diferentes daqueles que prevaleceriam se não tivesse havido interferência. A autoridade ou o grupo a quem a autoridade atribuiu, expressa ou tacitamente, o poder de controlar preços irá fixá-lo como máximos ou mínimos. O poder de polícia é usado para fazer cumprir essas determinações. Isso aqui é uma parte muito importante para entender, já faço um comentário aqui. Papelzinho não vale de nada. Isso aqui é um papel. Se eu escrever aqui que imposto é roubo, ou sei lá, escrever aqui nesse papel que imposto é o preço para se viver em sociedade, não vai tornar imposto o preço para se viver em sociedade ou imposto ser roubo. O que faz as coisas acontecerem é força, basicamente. Por que as pessoas são roubadas com impostos? Porque tem o monopólio da força, que é o Estado, o monopólio do crime organizado, que é o Estado, roubando pessoas. Então, isso acontece. Se passa uma lei dessa, essa lei ordinária aí, que o projeto de lei, né, se eu não me engano que o deputado quer passar, a polícia vai, em vez de tipo assim, imagina a situação, a prioridade da polícia tem que ser ajudar nas vítimas ou ficar perseguindo o comerciante que está vendendo água. O que você acha que a polícia tem que fazer nessa hora? Mais importante. Eu não tô nem falando pra você concordar comigo sobre anarquismo, sobre nada disso. Eu tô falando assim, o que é a melhor alocação de recursos da polícia? Fiscalizar vendedor ou ajudar nas vítimas de alguma forma? Já fica a reflexão aí. Enfim, seguindo. O objetivo subjacente a esse tipo de interferência na estrutura de preços de mercado é ou privilegiar o vendedor, no caso dos preços mínimos, ou privilegiar o comprador, no caso de preços máximos. Então, isso é o que está acontecendo aqui. O deputado ele quer estabelecer um preço máximo. Ó, por exemplo, não pode vender água mais do que R$5. Se vender a R$5,01, multa, Estado, força, violência, basicamente. O preço mínimo torna possível ao vendedor obter preços melhores para seus produtos. O preço máximo permite ao comprador adquirir os bens que deseja por um preço menor. O grupo que a autoridade irá favorecer depende das condições políticas. De novo, o que é a condição política agora? Vamos aparecer, vamos ajudar as pessoas, os coitadinhos estão prejudicados. É isso que ele quer fazer.
E de fato estão. Não estou querendo dizer que ele tá querendo, que a intenção não é nobre, mas enfim. De boas intenções o Congresso está cheio. Às vezes os preços são estabelecidos como máximos, às vezes como mínimos. Às vezes salários máximos, às vezes salários mínimos. Apenas no caso dos juros sempre foram estabelecidos valores máximos, nunca mínimos. A conveniência política sempre assim determinou. A permanente controvérsia sobre a eficácia da regulamentação de preços, salários e juros não impediu que a ciência econômica evoluísse. Durante centenas e até mesmo milhares de anos, as autoridades tentaram influir na formação dos preços, utilizando para isso seu poder de coerção. Impunham as mais pesadas penalidades àqueles que se recusassem a obedecer às suas ordens. Inúmeras vidas foram perdidas nesse conflito. Em nenhuma outra circunstância a polícia revelou-se tão zelosa no emprego da força, e em nenhum outro caso a índole vingativa das autoridades recebeu das massas um apoio tão entusiástico. E, ainda assim, nenhuma dessas tentativas conseguiu atingir seu objetivo. Então, assim, esse é o grande problema dessas medidas de controle de preços. Elas têm apelo popular. E esse é justamente o problema, porque quando você vê o Estado se utilizar de violência para atacar as pessoas que estão vendendo um produto, seja você considera esse preço exorbitante ou não, um preço distorsivo ou não, não realmente importa a opinião de uma pessoa só, mas o grupo de indivíduos que começa a legalizar esse uso de violência acaba legitimando a ação violenta do Estado. Então esse é o verdadeiro problema. Mas vamos lá, seguindo com as palavras do Mises. A explicação para esse fracasso, que tem sido publicado na literatura filosófica, teológica, política e histórica, reflete apenas a opinião das autoridades e das massas. Sustenta que os seres humanos são egoístas e malvados por natureza, e que a autoridade tem sido muito tolerante e relutante no emprego de sua força. O que estaria faltando seriam dirigentes mais enérgicos e mais inflexíveis. Ou seja, basicamente, você dá porrada nas pessoas, resolve o problema. Então, por que ainda tem problema na sociedade, sendo que é só agredir as pessoas? A verdade começou a ser mais bem percebida ao serem examinados os efeitos de tais medidas num campo restrito de sua aplicação. Entre as diversas medidas de controle de preços, sempre que tiveram particular importância, figuram as tentativas da autoridade de fazer com que moedas adulteradas tivessem o mesmo valor das moedas de conteúdo metálico não adulterado e de fixar o valor de troca entre ouro e prata e, mais recentemente, entre moeda lastreada e papel moeda. Isso aqui é uma coisa muito mais complexa, não vou entrar muito nessa questão, porque, enfim, envolve padrão ouro, moeda, muita coisa, não vou colocar isso aqui no vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Então, vamos acelerar essa parte aqui. O Mises aqui ele vai citar basicamente a lei de Gresham, também muito complexo, outro vídeo eu faço sobre a questão, mas vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo explicando o que é o padrão ouro, essas coisas, link na descrição. Então, vocês terem mais detalhes. Mas nessa parte aqui eu não vou me adentrar porque é muito complexo. Mas vamos lá. A descoberta dessas inexoráveis leis do mercado foi uma das maiores conquistas da mente humana. Leis do mercado que ele está se referenciando à questão do controle de preços, essas coisas. São as bases para o desenvolvimento da sociologia liberal, deu origem ao liberalismo e, por consequência, à cultura e à economia modernas. Pavimentou o caminho para os grandes avanços tecnológicos de nosso tempo. Foi também o ponto de partida para a sistematização da ciência da ação humana, ou seja, da economia. O Mises ele parte da análise de que a economia é a ciência da ação humana, a praxeologia, né, no caso. Ele faz análises praxeológicas. O que quer dizer? Que humanos agem para sair de um estado de menor satisfação para um de maior satisfação, usando recursos escassos para chegar em tal meio. Então, basicamente, isso é praxeologia. Para resumir, é um pouco mais complexo que isso, mas enfim, o objetivo aqui é ser mais simples. A mente pré-científica distinguia entre o bem e o mal, o justo e o injusto na ação humana. Achava que o comportamento humano podia ser avaliado e julgado com base em padrões estabelecidos por uma lei moral heteronômica. Pensava que a ação humana era livre no sentido de não estar sujeita às leis inerentes do comportamento humano. O homem devia, dizia-se, agir moralmente se assim não o fizesse. Deus o puniria na vida futura, se não fizesse, durante sua própria vida na Terra. Não se imaginava que as ações humanas pudessem ter outras consequências. Portanto, a ação das autoridades não conhecia outro limite a não ser que lhe fosse imposto por um poder mais forte. A autoridade do soberano não conhecia restrições dentro das fronteiras do território sob sua soberania. Podia fazer o que bem desejasse. Existiam leis físicas que não podiam mudar, mas no campo social não havia limitação para o que quisesse fazer. E aqui é uma questão chave para vocês entenderem. A lei de oferta e demanda, que é basicamente o que o deputado Nicolas Ferreira está querendo derrubar, ela é uma lei física. Ela é como, por exemplo, eu vou dar um exemplo completamente idiota aqui. Eu querer escrever, um político escrever no papel que isso aqui não vai acontecer. Tá vendo? Eu tô
jogando esse negócio e cai na minha mão, jogando de uma mão para outra. Tá vendo? Tá caindo. Se o político escrever que isso não vai acontecer, a lei vai estar lá. E o que vai acontecer? A mesma coisa. É a mesma coisa com oferta e demanda. Oferta e demanda, ela não é um papelzinho arbitrário, coisa que saiu da cabeça de economista, dessa galera nerd de economia. Não, ela é um fato da natureza. Assim como é, por exemplo, lei da gravidade, enfim. Não tem como refutar isso. Não tem como você falar assim, ah, eu vou pular de um prédio e eu vou sair voando. Não, amigo, se você não tiver um paraquedas, infelizmente você pode acabar falecendo ou se machucando muito. Então, não tenta revogar a lei da gravidade na base da canetada. Não tenta revogar a lei da oferta e demanda na base da canetada. Não vai dar certo. Então, aí o Mises segue. A ciência econômica começa por perceber que existem limites para o poder supremo do soberano. O economista procura ver além do Estado e seu aparato de poder e descobre que a sociedade humana é fruto da cooperação humana. Descobre que o fenômeno do mercado, que é o resultado dessas leis, determina os preços e que o sistema de preços do mercado fornece a base lógica para a cooperação humana. Os preços deixam de ser decorrentes de uma atitude arbitrária dos indivíduos, dependente do seu senso de justiça, e passam a ser percebidos como o resultado necessário e inequívoco da interação das forças de mercado. Cada constelação de dados dá origem a determinada estrutura de preços como seu corolário. Não é possível mudar esses preços, os preços naturais, sem previamente mudar os dados. Cada desvio do preço natural libera forças que tendem a trazer o preço de volta à sua posição natural. Então vamos lá. Vamos explicar tudo isso aqui para encerrando aqui a parte de leitura comentada. O que quer dizer toda essa celeuma de informação aqui? Você não consegue escrever num papel quanto que vai custar um bem. Porque o preço de um bem, ele não é arbitrário, ele não é uma coisa que assim o político pode determinar ou simplesmente o dono daquele bem falou, ah, eu vou cobrar isso aqui porque eu quero. E dane-se, é isso. Ele é calculado em cima dos custos diretos, custos indiretos, custos de impostos, custos de salário, de funcionários, enfim, você tem tudo isso. Ah, Caio, mas é horrível as pessoas venderem água muito mais cara do que o normal. Sim, é. E o que isso quer dizer? Isso é um sinal para o mercado, isso é um grande alerta para empreendedores da região chegarem e falar, olha só, você aí, cara, você está vendendo água, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos colocar que o preço natural da água seja R$ 1 por garrafa, vamos estabelecer esse preço. E agora, ali na região, está sendo vendido a R$ 10 a garrafa. Vamos estabelecer uma questão aqui. Se você chega com um caminhão, um massivo estoque, uns 10 caminhões de água, e você fala, rapaziada, ó, tô vendendo água aqui para vocês, R$ 2 a garrafa. Ah, mas tá mais caro do que o preço natural que era naquela região. Mas o cara teve o custo, caminhão, motorista, transporte, trazer para lá, não sei o que, como eu coloquei no começo do vídeo, tem gente roubando os caminhões, então ele teve, sei lá, contratar uma escolta armada, privada, pra galera não roubar, enfim. O cara teve um custo, então ele tá vendendo a R$ 2. Beleza, ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu ser eficiente e vender a R$ 2. Chega um outro cara e, sei lá, oferece água a 1,50. Mesmas condições. Por quê? Porque ele é melhor em fornecer água para as pessoas. E aí você começa a gerar uma pressão deflacionária no preço desse bem. Por quê? Porque o mercado está permitido de se agir, de se autorregular. O mercado se autorregula. Isso é um fato. Agora, e se o político passa uma lei falando, não, a água tem que ser no máximo R$ 2? O cara dos R$ 2, que eu dei o exemplo lá, ele vai falar, por R$ 2 eu consigo ir lá. Beleza, vou lá, vendo R$ 2. O cara do 1,50 não. Então as pessoas, sei lá, vamos colocar que a pessoa precise de 10 garrafas de água. Em vez dela pagar R$ 20, ela poderia pagar 15, ela poderia economizar R$ 5, que poderia dar para ela comprar mais 3 águas. Então, você percebe como isso vai prejudicando as pessoas? Como isso vai causando dano na sociedade? Esse tipo de coisa deveria ser ensinado na escola, basicamente, mas infelizmente não é ensinado. Ainda bem que tem o YouTube, enfim, e tem a gente aí para poder ensinar essas coisas. O capítulo ele é um pouco mais longo que isso, ele vai mais coisas, mas enfim, eu peguei só mais o core da ideia para vocês entenderem o que é, porque senão vai ficar muito longo. Esse vídeo já tá longo, mas enfim, se faz necessário, que tem um pouco de leitura comentada, enfim, tem que explicar coisas. De novo, são conceitos econômicos que eles são óbvios quando você entende e estuda eles, mas para quem nunca leu nada sobre isso é um pouco complexo, demora um pouco para pegar. Se você é uma das pessoas que ficou com dúvida, comentários estão abertos, deixa aí os seus comentários. Ah, cara, eu não entendi isso aqui, me explica aí. Mano, sem problema, vou explicar de novo. Se você não entender, você comenta de novo e eu explico de novo. A gente
Uma hora eu faço você entender. E se você continuar com dúvida, ou tiver muita gente com a mesma dúvida, eu faço outro vídeo, não tem problema. Meu trabalho está aqui, então colabore financeiramente com o trabalho, link na descrição. Sigam o Alexandre Lacerda lá também, para ajudar a engajar as redes sociais dele, enfim. Entre em contato com ele se você quiser contratar alguém para dar um up no seu canal. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tô parando por aqui. Tchau, tchau.